Noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Deus sejam com todos nós, amém? Que alegria poder estar aqui com você, para juntos nós termos esse tempo de louvor, de adoração, de comunhão, como estamos aqui reunidos, um com o outro, um ao lado do outro, como eu sempre digo, né? Ninguém solta a mão de ninguém, a gente permanece unidos juntos, suportando uns aos outros, né? Dando força, dando um pouquinho daquilo que a gente tem para ajudar outra pessoa a seguir adiante. E que bom que você que nos visita veio aqui. Espero que você sinta-se em casa na CIB, espero que você faça desse lugar o seu lugar de encontro com Deus, junto com essa família, junto com esse corpo, que é a Segunda Igreja Batista em Passos. Nós estamos numa jornada falando sobre os últimos dias que nós temos nessa terra, os últimos dias que nós viveremos aqui, neste mundo como nós o conhecemos. Nós estamos falando sobre a realidade da volta de Cristo Jesus. E caso você que esteja nos visitando, perdeu alguma das duas primeiras mensagens, hoje nós teremos a terceira, você pode procurar no YouTube da igreja, você pode acessar o YouTube, Segunda Igreja Batista em Passos, e você vai ter as mensagens gravadas lá, você pode ouvir as reflexões, para você acompanhar toda a linha de raciocínio que foi feita, que foi desenvolvida nesses 3 dias e que terminará na semana que vem. Mas fique tranquilo, porque cada mensagem, cada episódio dessa série, ele é, de certa forma, separado, ele depende do assunto, ele está ligado ao assunto, mas o texto que nós vamos refletir, aqui o assunto que nós vamos abordar, ele é independente. Então nós podemos, mesmo assim, mesmo que você esteja aqui sem ter assistido as últimas 2 mensagens, você com certeza será impactado pela palavra de Deus. E a preocupação dessa série, ou o motivo dessa série de mensagens, é porque muitos cristãos se esquecem dessa realidade, que Jesus está voltando. Parece que ela deixa de ser algo que faz parte da nossa vida, da nossa realidade. Nós vivemos naquela correria do dia a dia, trabalhos, compromissos, tarefas, vivemos tão ocupados que não conseguimos ficar no culto, às vezes sem mexer no celular, não conseguimos ficar um momento parado sem fazer alguma coisa, preocupado com o nosso trabalho ou preocupado com a nossa agenda. Então, essa série é para nos despertar do cochilo que às vezes a gente tem na estação do trem, que pode ser que o trem passe e a gente esteja cochilando. Jesus diz, no primeiro texto que nós pregamos nessa série, em Lucas capítulo 21, fiquem atentos, que nenhum de vocês seja pego desprevenido por esse dia, que nenhum de vocês seja pego despreparado neste dia. E aí Jesus conta uma parábola, que é a parábola das 10 virgens, as virgens que esperavam o seu noivo, e o noivo atrasou, e algumas noivas, 5 delas precisamente, preparadas para o atraso do noivo, levaram mais óleo e mantiveram as suas lamparinas acesas, mas as outras 5 que não tinham levado, tiveram que voltar na cidade para comprar mais óleo, e quando elas voltaram, o noivo já tinha passado, e elas tinham ficado. Essa parábola de Jesus, ela mostra que eu e você precisamos estar preparados para a volta de Cristo Jesus. Às vezes a gente é pego sobre esse assunto, ou volta esse assunto do fim dos tempos, da volta de Jesus na nossa vida, quando a gente é pego por algum problema mundial, né? Essa guerra que está acontecendo em Israel, quando a pandemia começou e a gente ficou naquele medo, naquela circunstância toda, tudo virando de ponta cabeça, parece que são nesses momentos que a gente lembra. Mas o cristão precisa estar alerta, o cristão precisa viver alerta, porque ele é um peregrino. Ele vive com os pés na história, ele caminha nesse mundo, mas a mente dele não é desse mundo. O coração dele não está nas coisas passageiras dessa vida, mas está na eternidade. O coração do verdadeiro cristão está na eternidade. Por isso a pergunta que eu te faço é: você tem aguardado a volta de Jesus? Há óleo suficiente para você esperar o noivo, mesmo que a noite avance adentro e pareça que ele está demorando, para mim, para você pareça, mas quando ele voltar, eu e você estaremos preparados? Ou você está preocupado demais com as coisas daqui? Ou você está preocupado demais em viver as coisas daqui?
Lucas capítulo 21, versículo 34, foi um versículo que desde que eu estudei na primeira mensagem, ele tem ecoado no meu coração. Jesus diz assim: fiquem alertas, não sejam pegos desprevenidos por esse dia, que vocês não se entorpeçam em farras e bebedeiras, e não estejam tomados pelas preocupações da vida, mas que vocês estejam alerta. Ele estava falando isso para os discípulos, para que eles estivessem alertas, para que eles não se deixassem levar pelos prazeres dessa vida, nem pelas preocupações dessa vida, que os pés deles estivessem na história, mas o coração estivesse na eternidade. Você tem aguardado a volta de Cristo? Você está preparado para o dia em que todo olho ver o Rei dos Reis vindo com poder e grande glória? C.S. Lewis tem uma frase que diz o seguinte: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. O reino de Deus, ele não é movido por estratégias humanas, por capacidades humanas, por inteligência humana. O reino de Deus é movido pela dependência a Deus. E os homens que mais fizeram por esse mundo presente foi aqueles que andaram com seus pés nessa história, mas o seu coração estava na eternidade. Na primeira mensagem, como eu disse, nós falamos sobre os sinais do fim. Quais são os sinais que nós estamos próximos desse momento da volta de Jesus? E Jesus comparou esse período às dores de parto de uma mulher, como aquelas contrações que vão diminuindo a distância entre uma e outra, porque está chegando o momento do parto. Jesus disse que as evidências e os sinais aumentam a cada dia, e vimos como aquelas palavras de Jesus de 2000 anos atrás são tão claras, tão perceptíveis ao nosso olho, aos nossos ouvidos, vendo o mundo de hoje. Na semana passada, nós nos maravilhamos com heróis da fé que viveram como esses peregrinos, que mesmo eles sendo homens como eu e você, embora nós chamemos, o texto de Hebreus 11 de a galeria dos heróis da fé, mas eles não eram super-heróis que faziam coisas que eu e você não podemos nem sonhar em fazer, como quando assistimos os filmes de super-herói por aí. Eles eram homens como eu e você, mas que pela fé eles conseguiram viver com o seu coração na eternidade. Não se deixaram ser tomados pelas preocupações ou pelos prazeres dessa vida. Eles podiam estar aqui, mas o seu coração era jogado para cima. O seu coração, a sua mente, era jogado para o céu. Era jogado para a eternidade, para o reino de Deus, e não para as coisas dessa vida. E uma frase na semana passada que me marcou muito, que na verdade foi a terceira marca de um peregrino, é que ele vive pelo sorriso de Deus. O que é isso? Viver pelo sorriso de Deus é uma parte do texto de Hebreus que diz que Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles. Todos os heróis da galeria da fé ali, a Bíblia não esconde o pecado e os erros de nenhum deles. Mas por que então que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles? Porque eles viviam como peregrinos. Eram homens falhos, como eu e você, mas eram homens que viviam com a mente na eternidade, com a mente no céu, ansiavam por viverem hoje, nesse mundo ainda, aquilo que está por vir, a presença de Deus. Então hoje, o título que eu dei para essa mensagem é Vivendo pelo Sorriso de Deus. Como eu e você podemos praticar aquilo que aqueles homens praticaram no passado? Porque nós vimos alguns exemplos, vimos aquilo que eles viveram no contexto deles de vida, mas como que eu e você hoje podemos viver essas mesmas realidades, vivendo pelo sorriso de Deus? Será que você é um dos discípulos que quando Deus olha para você, Ele diz assim: eu não me envergonho de ser chamado Deus dele, eu não me envergonho, pelo contrário, eu me alegro de dizer que eu sou o Deus daquele meu servo, daquele meu discípulo? Qual será que é a percepção de Deus sobre você, a partir daquilo que você tem vivido? Talvez você pense assim: pastor, mas isso não dá para falar, isso depende de muita coisa. Não, a palavra de Deus está aqui para que a gente possa usar de parâmetro. Tudo que nós sabemos sobre Deus e tudo que nós precisamos saber sobre como devemos viver está na palavra. Eu e você temos um parâmetro. Então hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse vivendo pelo sorriso de Deus e te ajudar a entender como você pode
viver como um peregrino, como você pode viver aqui, fazendo com que Deus não se envergonhe de ser chamado seu Deus, pelo contrário, que Ele tenha alegria de ser chamado seu Deus. As pessoas, elas conseguem ver Jesus em você, nas suas ações, nas suas palavras, no seu agir, no seu lidar com as situações diárias. As pessoas conseguem ver Jesus através da sua vida. É perceptível isso? Você acha que onde você tem vivido e onde você tem estado, Jesus tem sido visto? Jesus tem sido visto através de você, ou é você quem tem mais deixado a sua marca? A marca do eu, do Emanuel, daquilo que eu sou, ao invés de deixar a marca de alguém que foi transformado por Cristo Jesus. Nós estamos no fim dos tempos. A volta de Jesus é iminente. E é por isso que a nossa missão no fim é falar de Jesus a todos. Como você pode viver como um peregrino? Como você pode viver fazendo Deus sorrir? Falando de Jesus a todos. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Eu quero te dar 4 dicas de como você pode viver pelo sorriso de Deus. Ou seja, como que você pode viver nesse mundo, com os pés nesse mundo, caminhando nessa vida, mas com o coração na eternidade. Eu quero te dar 4 dicas de como que você pode cumprir a sua missão. Porque nesses últimos dias, nesse fim dos tempos, o nosso coração, o coração daqueles que conheceram Jesus, que um dia se entregaram a ele tem uma preocupação diferente, ele tem um anseio diferente. Aquilo que nos toma não são as coisas desse mundo, as preocupações, os prazeres, mas é o reino de Deus que nós conhecemos ao conhecer Jesus. A primeira dica que eu te dou: viva a Cristo. O versículo 15 diz assim: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. O primeiro passo para você conseguir falar de Jesus, para você cumprir a sua missão, é viver Cristo. Tem uma frase do pastor Ari Veloso que eu guardo comigo, que ela diz assim: se você não vive a Cristo, não fale de Cristo. Ela é forte, né? Porque a gente vive numa teologia atual, a gente vive numa percepção de cristianismo adocicado, que a gente pode viver uma vida como nós entendemos melhor, sendo senhores da nossa vida, senhores sobre a nossa sexualidade, senhores sobre o nosso uso do dinheiro, senhores sobre a nossa percepção do que é casamento, do que é ser marido, do que é ser mulher. Nós vivemos uma percepção errada de que podemos viver fazendo coisas, sendo senhores da nossa vida e agindo como nós achamos melhor, mas ainda assim falar de Jesus, mas ainda assim participar das reuniões. Quando Pedro fala, consagrem a Cristo no coração de vocês, ele está dizendo, assumam um compromisso real, de serem, de viver em Cristo Jesus. Assumam um compromisso verdadeiro, de que uma vez que vocês aceitaram Jesus como Salvador da vida de vocês, vocês também o aceitaram como Senhor. Nós não escolhemos o Jesus que queremos. Às vezes nós separamos o Jesus, né? O Jesus dos milagres, opa! O Jesus que abençoa, opa! O Jesus que faz coisas boas para mim, eu quero. Mas e o Jesus que diz assim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga?
Ah não, peraí, vamos devagar, vamos analisar a questão, não é bem assim, né? Não é bem assim, no Novo Testamento é diferente do que no Antigo. Aí a gente começa, e a gente vai criando um monte de empecilhos para fazer da nossa vida aquilo que a gente quer. Então, à medida que você diz caminhar com Cristo, mas vive como você acha melhor, você não vive a Cristo, você vive você mesmo. Pedro está falando, consagrem a Cristo como Senhor da vida de vocês. Viva a Cristo. Você não é mais Senhor da sua vida, você tem um Senhor, e esse Senhor é Cristo Jesus. E sabe por que Ele é seu Senhor? Porque você entendeu que todas as suas escolhas te levaram à morte, todas as suas escolhas te levaram a destruir os seus relacionamentos. Sabe por que você não consegue escolher pelo melhor, ou por aquilo que te traz vida? Porque o pecado corrompeu isso dentro do seu coração. Mas Cristo Jesus veio a esse mundo para morrer pelos pecados, meus e seus, para pagar o preço que deveria ser meu e seu naquela cruz do Calvário. E quando Ele deu a sua vida, Ele deu para que eu e você, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, para que a gente não viva mais para a gente mesmo, mas para Ele, porque Ele morreu por nós e ressuscitou. Se Ele morreu por causa dos nossos pecados, e nós ainda queremos andar nos nossos pecados, nós ainda não conhecemos Cristo Jesus. Pastor, mas eu faço parte da igreja há 20 anos. Pastor, mas eu faço parte da igreja há 15 anos. Pastor, mas eu toco no ministério, eu participo disso, eu faço aquilo. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é muito clara, ao dizer que nós não conseguimos separar Jesus Senhor e Jesus Salvador. Ou nós temos um encontro com Ele, nos rendemos e começamos a segui-lo verdadeiramente, ou ainda não o conhecemos. Por isso que naquele dia Jesus vai dizer para muitos assim, no dia da sua volta: apartai-vos de mim, pois nunca os conheci. Muitos de nós podemos saber quem é Jesus, muitos de nós podemos falar de Jesus, podemos cantar sobre Jesus, mas será que Jesus nos conhece? Qual que é o título dessa mensagem? Vivendo pelo sorriso de Deus. Para que aquilo que o Senhor fez com os heróis, falou a respeito dos heróis da fé, o Senhor também fale de nós. Lembrando que nós somos homens como aqueles heróis da fé, lembrando que nós somos pecadores como eles, mas eles tomaram uma decisão de não viverem segundo os seus princípios, ou segundo os seus valores, mas segundo os princípios e valores do reino de Deus. E por isso, não porque eram perfeitos, não porque eram algo a mais que nós, mas porque decidiram obedecer a Jesus, porque decidiram consagrar a Cristo como Senhor do seu coração, é porque eles foram chamados, ou porque foi dito a respeito deles que Deus não se envergonhava deles. A passagem sobre Moisés em Hebreus 11 é uma das que mais falam comigo, que diz assim: Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus como escravo, do que aproveitar os passageiros prazeres do Egito, por amor a Cristo. Moisés não conheceu Cristo, mas ele santificou a Deus, ele consagrou a Deus como o Senhor da sua vida. Ele tomou a decisão de não viver para si, ele tomou a decisão de viver pela fé. E se eu e você não temos vivido pela fé, é porque talvez ainda não tenhamos, ou não tivemos um encontro com Cristo Jesus. Porque mais uma vez, eu não escolho o que eu quero de Cristo Jesus. Ou eu o sigo e sou seu discípulo, ou eu sou um simpatizante de Jesus. Muitos da multidão, quando confrontados por Jesus a respeito de seguir a Ele, voltavam para suas casas. Enquanto o milagre era feito, a multidão estava lá. Enquanto os pães se multiplicavam, todos ao redor. Mas quando Jesus chamava a segui-lo, eles optaram por seguir a sua própria vida. Se você não vive a Cristo, não fale de Cristo. Você prega o Evangelho? Você tem vivido de acordo com aquilo que você diz crer sobre Jesus, sobre o Evangelho que você diz crer? Eu já disse em várias outras mensagens, mas eu acho que isso é importante constantemente repetir. Você prega o Evangelho para você mesmo todos os dias? Você é lembrado, você se lembra daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário? Às vezes a gente acha que o Evangelho é a porta de entrada, né? Não vim para a igreja, aceitei Jesus, agora próxima fase. Agora é isso, agora eu tenho que entrar no ministério, agora eu falei. Meus irmãos, o Evangelho é o começo, o meio e o fim da nossa vida cristã. Tudo tem a ver com o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tudo tem a ver com o conhecimento que temos do alto
profundo e largo amor de Deus. Se eu e você não temos buscado consagrar a Cristo no nosso coração, é porque não temos vivido pelo sorriso de Deus. É porque não temos vivido essa consagração de Cristo como Senhor no nosso coração. Não há outro Senhor, há só Cristo. A gente costuma dizer que, ou melhor, a gente costuma acomodar a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa maneira errada de querer viver ao Evangelho. Nós podemos acomodar a religiosidade, mas a gente jamais acomoda ao Evangelho. É por isso que há aqueles de quem o Senhor diz: não me envergonho de ser o Deus deles, eles me tiram um sorriso do rosto, eu me alegro de ser Deus deles. Mas há aqueles que também o Senhor diz assim: apartai-vos de mim, pois nunca os conheci. São dois tipos de pessoas, são dois grupos, e que eu e você precisamos analisar como tem sido o nosso compromisso com esse Cristo Jesus. O versículo 16, ele diz assim, no final, na parte B do versículo: mantenham sempre a consciência limpa. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente. Meus irmãos, a carta de Pedro, ela é uma carta, a primeira e a segunda, as duas, são cartas escritas para um povo que estava sendo perseguido, para um povo que estava passando por uma extrema dificuldade. Eles se declararam cristãos, então tanto os judeus quanto os romanos começaram a persegui-los, porque no começo da era cristã, o Império Romano também perseguia os cristãos. Então, eles estavam num momento já de extrema dificuldade, de extrema luta. Pedro é sensível ao momento difícil que eles estavam passando, mas Pedro chama eles a viverem uma vida próxima de Jesus, porque essas perseguições, essas tentações, essas lutas, essas dificuldades, Jesus já havia nos alertado que os discípulos poderiam passar por elas, mas é a nossa aproximação de Deus, a nossa proximidade de caminhada lado a lado com Ele, que nos ajuda a entender e a passar por essas coisas. O problema é que muitas vezes acontece o efeito contrário. À medida que nós começamos a viver a vida, que começa a ficar difícil manter alguns padrões da fé cristã, no nosso trabalho, à medida que começa a nos dar prejuízo alguma forma de lidar com o dinheiro, à medida que começa a ficar difícil eu manter um padrão do que é ser um esposo segundo o coração de Deus, ou uma esposa segundo o coração de Deus, à medida que essas coisas começam a vir na minha vida, eu começo a abrir mão delas, para que eu possa acomodar a minha realidade. E Pedro sabia que esses irmãos, por passarem provações e lutas, teriam a mesma tentação de fazerem isso com a fé cristã. Mas Pedro está alertando eles, como um pastor, dizendo: não negociem isso no coração de vocês, santifiquem a Cristo, mantenham a consciência de vocês limpa, de que aquilo que vocês têm feito para Deus, porque Ele é Senhor da vida de vocês, porque vocês não negociam o estilo de vida de vocês, e mesmo que eles acusem vocês, pelas ações, pelos atos, pelo testemunho, eles verão, e serão, é como se eles fossem envergonhados, Pedro está dizendo, pela forma de um cristão verdadeiro, de agir e de viver. Viva a Cristo. A segunda dica que eu te dou: aproveite as oportunidades. O versículo 15, a parte B, diz assim: e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam preparados para explicá-la. Há pessoas que nos hostilizam por sermos cristãos, mas há pessoas que em diferentes momentos da vida, que elas nos perguntam sobre esse evangelho, que elas querem saber mais, que elas querem entender, que elas querem compreender o que é uma fé verdadeira e por que essa fé é tão poderosa para mover um cristão em meio às tribulações, em meio às dificuldades da vida. Aproveite essas oportunidades. Aproveite essas oportunidades. Será que se alguém chegar para você hoje e dizer assim: me fale desse Jesus, me fale desse Jesus que transformou a sua vida, me fale sobre esse Jesus e que ele me dá força no meio da minha tribulação, me fale sobre esse Jesus que
morreu pelos pecados. Eu ouvi isso a vida inteira, mas parece que eu ainda não entendi direito. Isso é algo que Pedro está falando para os irmãos, para a igreja, que seria, essa carta seria lida na igreja. Ele está falando, saibam aproveitar as oportunidades. Você consegue, ou você se vê pregando o evangelho? Quando você convida alguém para vir na igreja, é bênção. É muito bom quando você convida alguém para vir. Mas a pergunta é, você prega o evangelho? Você dá o seu testemunho pessoal daquilo que Jesus tem feito na sua vida? Você consegue falar daquilo que Ele tem sido para você? Você aproveita as oportunidades? Terceira marca, ou terceira dica que eu te dou para viver pelo sorriso de Deus: esteja preparado. O versículo 16, a parte C diz assim, a gente já leu uma parte, né? Mantenham sempre a consciência limpa. Depois, então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Aquilo que eu gero no contexto que eu estou, no lugar que eu estou, seja no meu trabalho, seja na minha universidade, seja no meu lar, seja entre os meus parentes, seja entre os meus amigos, seja em qualquer lugar que for, aquilo que eu gero, o efeito que eu causo por viver uma vida consagrada a Cristo, fala de mim. Isso instiga outras pessoas a quererem conhecer. Então, se eu não estiver preparado, primeiro com a minha vida vivendo a Cristo, e segundo sabendo aproveitar as oportunidades que é falar, eu não vou conseguir compartilhar de Jesus. Cumprir a minha missão e a sua nesse mundo é compartilhar de Jesus. Eu não estou falando para você que você tem que saber falar sobre teologia, no sentido técnico da palavra, que você tem que falar sobre uma teologia assim, assado, que você tem que saber explicar sobre temas difíceis. Não estou falando isso. Eu estou falando que você falar sobre Jesus, como alguém com quem você tem relacionamento, sobre alguém com quem você conhece, com quem você anda, não como alguém técnico. Não é uma explicação técnica, é uma palavra de quem é seu amigo, de quem caminha com você, de quem você conhece. E se esse Jesus for um estranho para você, não um estranho no sentido de quem você não conhece, mas um estranho com quem você não anda, com quem não faz parte da sua vida no dia a dia, vai ser muito difícil compartilhar desse Jesus. Vai ser muito difícil estar preparado. Por isso eu quero te ajudar aqui. Se você um dia precisar falar para alguma pessoa sobre Jesus, eu vou te falar sobre uma forma de você apresentar com 4 versículos de Romanos. O primeiro é Romanos 3:23, que diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando você falar sobre esse versículo, você vai estar comunicando para a pessoa que há um problema entre eu e Deus. Há um problema entre nós seres humanos e o Senhor. Qual é esse problema? O pecado. Pois todos pecaram. E numa versão mais atual, eu falei do carecem da glória de Deus, né? Que foi a versão que eu decorei. Mas uma versão mais atual, e estão separados da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Há algo que nos separa. Há algo que não nos deixa poder dizer assim, eu sou filho de Deus, de forma natural, só porque eu nasci como um ser humano. Nós podemos ser criados por Deus, mas nós não somos filhos de Deus, por causa do pecado que nos separou dele. Mas aí, esse foi Romanos 3:23. Mas Romanos capítulo 6:23, está vendo como é fácil de decorar? Os versículos são iguais. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, aquilo que eu ganho, é a morte. Ou seja, eu não posso dizer que eu sou filho de Deus, eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento com Ele, simplesmente por ser humano. Há algo que nos separa, é o pecado. Mas há uma coisa que Deus fez, há um presente que Ele nos deu. A vida eterna. Como? Em Cristo Jesus. Há alguém que faz essa ponte desse abismo que separa a mim de Deus. Esse alguém é Cristo. E quando eu atravesso essa ponte, o que eu ganho é a eternidade. A eternidade. E a eternidade não é algo longe que vai acontecer só depois que eu morrer, mas é essa vida de conhecimento e de relacionamento com Jesus. E isso começa, ou isso toca a sua vida hoje. Sabe por que Ele fez isso? Porque Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, mas
Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo eu e você sendo pecadores como somos, Deus nos amou e entregou Jesus em nosso lugar. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, que é o último dos 4, diz que se com a sua boca você confessar e com o seu coração você crer que Cristo Jesus, que Deus levantou Cristo Jesus dos mortos, você será salvo. Se com a tua boca você confessar e com o seu coração você crer, você será salvo. 4 versículos, não são os únicos? Óbvio que não. Tem João 3,16, João 12, tantos outros que você pode usar. Mas a questão é que você precisa saber falar daquilo que mudou a sua vida. Você precisa estar preparado, Pedro está dizendo assim, estejam preparados para falar sobre a esperança que há em vocês. Qual é a esperança que há em mim e em você, meu irmão? Cristo Jesus, e de que a minha vida não termina aqui, e de que os meus dias não têm a ver só com essa vida que chega a 70, 80 anos no máximo, mas eu ganhei a eternidade ao conhecer Jesus. A minha vida ganhou um novo significado, a minha vida ganhou cor, porque antes não tinha. Eu estava morto, mas eu renasci. Esteja preparado para compartilhar sobre esse Jesus. E a última dica que eu te dou: seja sempre amoroso. Às vezes o motivo pelo qual as pessoas não vêm a Cristo é porque a gente fala da maneira errada. A gente fala de uma maneira como se nós fôssemos os donos da verdade. Um cristão, quando ele fala de Jesus, embora Jesus seja o caminho, a verdade e a vida, ele não fala como se ele fosse o dono da verdade. A atitude dele é diferente. Veja o versículo 16, começa dizendo assim: façam no porém, que é falar sobre a razão da esperança, façam no porém de modo amável e respeitoso. Meu irmão, a gente precisa entender que é o seguinte: a forma como nós vivemos deve contribuir para a mensagem que pregamos. Então a forma como nós vivemos, viver a Cristo, consagrar Cristo como nosso Senhor, contribui para a mensagem que pregamos. Se você falar de Jesus, mas a pessoa conhecer sua vida, e sua vida dizer o contrário, ela não vai dar crédito àquilo que você está dizendo. Mas tem uma outra parte, que a forma como falamos também deve contribuir com a mensagem que vivemos. A forma como eu falo, o amor e o respeito com que eu compartilho Jesus com outra pessoa, é na convicção de que eu tenho uma missão, e a minha missão é compartilhar. Jesus não nos comissionou, não nos chamou para convencer pessoas do Evangelho. Ele nos chamou para viver e para proclamar o Evangelho. Ele nos chamou para sermos testemunhas. Testemunha é alguém que vive. Ele diz assim, você vai chegar num lugar e a sua presença precisa comunicar essa mensagem: eu conheci Jesus, Ele mudou a minha vida e eu posso te falar sobre Ele. Eu posso te apresentar esse Jesus. Tem um autor, um dos que mais me marcou quando eu li o livro dele, há uns 8 anos já que eu li o livro dele. Ele era um pastor inglês na África do Sul, missionário. Ele chamava Leslie Newbigin, e ele diz isso o seguinte: quando os cristãos afirmam, como fazem, que Jesus é o caminho verdadeiro e vivo pelo qual chegamos ao Pai, João 16,4, eles não estão declarando que sabem tudo. Eles estão declarando que estão no caminho e convidando outros a se juntarem a eles, à medida que avançam na direção da plenitude da verdade, na direção em que conheceremos como já somos conhecidos. Eu vou ler mais uma vez. Quando os cristãos afirmam, como fazem, que Jesus é o caminho verdadeiro e vivo pelo qual chegamos a Deus, eles não estão declarando que sabem tudo. Eles estão declarando que estão no caminho e convidando outros a se juntarem a eles, à medida que avançam na direção da plenitude da verdade, na direção do dia em que conheceremos como já somos conhecidos. Eu e você não somos donos da verdade, nós não sabemos tudo, mas nós conhecemos quem é a verdade. Então nós não falamos sobre o que sabemos, nós não compartilhamos o que sabemos ou cremos no sentido de está comigo e no meu intelecto, a minha experiência de vida. Eu compartilho a pessoa que me transformou, eu compartilho aquele que me deu nova vida, aquele que refez o meu coração. Por isso, eu quero
depois dessas 4 dicas, viva a Cristo, aproveite as oportunidades, esteja preparado e faça isso com amor, faça de forma amorosa. Eu quero te dar 3 formas de você evangelizar alguém. A primeira, comece com oração. Muitas vezes a gente vai pregar para a pessoa e a gente só está preocupado em entregar o folhetinho para ela ou convidar ela para vir para a igreja. Nós não mudamos corações. Ore por essa pessoa. E deixa eu te dizer uma coisa, pode ser que você ore mais de um dia pela conversão dela, é bem provável. É bem provável que talvez você tenha que orar mais que uma semana pela conversão dela. Quando nós ouvimos alguns testemunhos de pessoas que oraram pela conversão de outras, elas oraram anos pela conversão de outras pessoas. Você tem orado para que pessoas se rendam a Cristo Jesus? Você tem colocado a vida delas diante do altar do Senhor, dizendo: Deus, quebranta aquele coração, assim como um dia o Senhor quebrantou o meu. Muda a vida e a história dela, assim como o Senhor mudou a minha. Só Deus pode transformar corações. Só o Espírito Santo pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Segunda, conecte-se com as pessoas. Muitas vezes a gente quer falar de Jesus de forma impessoal. A gente quer falar para Jesus como se a gente estivesse entregando um pacote, uma entrega da Amazon e indo embora. A gente bate na porta dela aqui, ó, Jesus, Deus nos criou, nós pecamos, Jesus morreu por você, se você crer você será salvo. Deus abençoe. A gente parece que a gente está vendendo alguma coisa para ela na rua, um produto. Você tem que ter conexão com as pessoas. A gente tem às vezes uma visão de evangelismo muito errada. Uma igreja, uma mega igreja americana, ela fez uma pesquisa e ela constatou que dentro da sua igreja, o maior número de conversões que geraram discípulos, porque uma coisa é uma conversão que gera discípulo, outra coisa é uma conversão que gera simpatizantes. As pessoas gostam de ir à igreja, isso aí pode ter, mas não quer dizer que houve transformação de vida. Pessoas que se tornam discípulos de Jesus na história, que decidem viver tendo Jesus, consagrar a Jesus como seu Senhor, como alguém de quem eles conhecem e querem andar juntos, a maioria dessas conversões aconteceu por amizade. Amizade. É bênção quando a gente vai na praça pregar o evangelho, é bênção. É bênção quando a gente sai no bairro, é bênção, com certeza. Nós temos testemunhos também de pessoas que conheceram a Jesus assim. Não é esse o problema. Mas há pessoas que nós só conseguiremos evangelizar à medida que elas nos conhecerem e nos verem vivendo a Cristo. Que nós consagrarmos essas pessoas em oração, no sentido de colocarmos elas diante de Deus, dizendo: Senhor, transforma a vida dela. E por meio da nossa amizade e perseverança, em testemunhar e caminhar com ela. Conecte-se com as pessoas. Estabeleça um relacionamento. Escute mais e fale menos. Ouça a história da pessoa. Eu aprendi isso no gabinete, no aconselhamento. Tem hora que você tem que parar e você tem que deixar a pessoa falar. O que nós mais precisamos fazer, a minha maior dificuldade, ou melhor, o meu maior desafio como um conselheiro, não está nas respostas. As respostas estão na Bíblia. É eu saber quais perguntas eu preciso fazer, para saber onde está o problema da pessoa. Às vezes aquilo que está acontecendo é só a ponta do iceberg, há coisas muito mais profundas. Isso já aconteceu com você, quando você conversa com alguém que você ama, e você vê que o problema que ela está passando, você já tem um relacionamento estabelecido, então você vê que aquilo que ela está passando, ou aquela consequência, não é a raiz do problema, é outra coisa. E aí você fala diretamente com ela. Mas isso acontece geralmente com nossa família, geralmente com aquele amigo, aquela amiga que é bem próximo de nós. Faça isso ser real na vida de quem você quer compartilhar o evangelho. Conheça essa pessoa, ouça a sua história, conheça as suas dores, conheça os seus medos. E o Senhor Jesus te mostrará aonde você deve compartilhar o evangelho com ela. E a última, compartilhe a sua história. Lembra, eu comecei dizendo que o princípio de Pedro é: viva a Cristo. Esteja preparado, viver aquilo que eu faço com a minha vida, estar preparado, estar pronto para falar. Compartilhe aquilo que Jesus fez com você. Muitas vezes a gente não fala do que Jesus fez conosco, mas quando a gente compartilha do que Jesus fez conosco, a gente está falando para a pessoa assim, ó, eu não estou falando uma coisa que é boa para você, mas eu mesmo não tenho na minha vida não, eu estou falando de uma coisa que eu vivi, eu estou falando de uma coisa que eu experimentei, Jesus transformou a minha vida.
Quando você orar pelas pessoas e se conectar com elas, às vezes você vai ter uma porta de entrada para falar com a pessoa por uma crise no casamento. Isso é muito comum. Não só crise no casamento, mas, por exemplo, uma doença. E à medida que você conversa com ela sobre aquelas lutas e dificuldades que ela tem passado, você pode compartilhar a sua história e aquilo que Cristo Jesus fez na sua vida. No primeiro ano de seminário, eu fiz uma viagem missionária para o Vale das Almas, em Tocantins. Em Goiás. Estávamos a 40 quilômetros de Tocantins. Rodamos bastante de caminhonete até chegar lá. Era uma comunidade quilombola. E aí teve um dia, que foi o dia mais cansativo, que a gente tinha que... Não tinha estrada para carros no meio do vale. E a gente ia a pé nas casas e visitando. Então tinha os trilhos, tinha alguém que conhecia nos visitando. No dia em que a viagem estava mais assim, o lugar mais longe que nós fomos, que nós nem conseguimos voltar para onde a gente estava hospedado, mas a gente teve que dormir no meio do caminho. Quando eu estava numa das últimas casas, a gente tinha quase cruzado o vale, né? Se você talvez, para associar aí, quem que conhece o Vale da Babilônia, por exemplo, né? Era muito parecido, a cadeia de montanhas do lado, o vale embaixo, e a gente tinha que cruzar até do outro lado, a pé. E aí nós fomos, e na última casa, uma das casas mais isoladas, a gente compartilhando Jesus e tal, falando, e eu cheguei numa casa, que aí a gente saiu em grupos de 2, 3, para ir cada um ia numa casa. Então a minha casa era uma das últimas, tinha outros que iam depois, mas a minha era uma das últimas. Quando a gente chegou lá, tomamos café, conversamos com a pessoa, ficamos um pouco, e aí eu entrei no assunto que eu queria falar de Jesus para aquela pessoa. E a mulher que morava naquela casa, ela não tinha acesso assim à sociedade, não sabia ler, não sabia escrever. Mas eu nunca imaginei que eu fosse conhecer alguém que nunca tivesse ouvido falar de Jesus. E eu queria falar com você sobre Jesus. Aí ela falou assim, muito legal, quem é ele? Aí eu peguei e falei assim, ele é o Filho de Deus. E comecei a falar a partir da minha visão de que todo mundo já sabe essas coisas, todo mundo já ouviu isso. E eu fui percebendo que aquela mulher nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Deus me deu o privilégio de compartilhar o Evangelho com alguém que nunca havia ouvido falar o nome dele. Quando eu percebi aquilo, eu descobri que a lição daquele dia era muito grande para mim também. Eu compartilhei Jesus com ela, mas a lição era muito grande para mim também. Eu precisava ouvi-la mais. Eu precisava me conectar com ela. E uma das coisas que eu fiz nesse dia foi compartilhar a minha história. Por mais diferente que fosse da realidade dela, mas aquele dia eu compartilhei o que Jesus fez na minha vida, a transformação que Ele causou no meu coração rebelde, no meu coração indisposto a servi-lo, e o que Ele fez. Foi uma tarde que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida, nunca vou esquecer. Ore pela pessoa com quem você vai, a quem você quer evangelizar, conecte-se com ela, estabeleça um relacionamento, escute mais e fale menos, e compartilhe a sua história. Se você buscar isso com dedicação na sua vida, você estará vivendo pelo sorriso de Deus, buscando viver a Cristo na sua vida, nas suas ações, em todas as áreas da sua vida, deixando com que Jesus governe a sua vida, conduza os seus caminhos, e que você compartilhe Jesus como alguém pessoal, não como alguém que eu falo, de um livro que eu li e de uma coisa que eu ouvi do pastor falando. Não é errado compartilhar o que o pastor fala, mas não compartilhe uma experiência terceirizada. Compartilhe o Jesus que mudou a sua vida, aquele que tem te transformado, aquele que tem te sustentado, aquele que tem te ajudado nas horas difíceis, aquele que tem caminhado com você pelos vales da sombra da morte, aquele que tem te ajudado na vida de peregrino nessa vida. Por isso, viva com os pés na história, mas que seu coração esteja na eternidade. Amém? Quero orar por você e por mim também. Jesus, a minha oração, o meu clamor pela minha vida, pela vida dos meus irmãos aqui, é que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos ajude a viver de fato pela fé. Não nos deixe desperdiçar os nossos dias aqui com as preocupações dessa vida,
por mais legítimas e sinceras que sejam, por mais reais que sejam, que o nosso coração não esteja nisso, que nós não estejamos apegados demais a essa vida, aos prazeres dessa vida, mas que, Senhor, o nosso coração possa ansiar, possa desejar, possa anelar por viver a eternidade. Senhor, que no meu coração, no coração dos meus irmãos aqui, que vivamos um desejo real e verdadeiro de experimentar a eternidade. A eternidade não começa quando o Senhor voltar, a eternidade começa no momento em que nos rendemos ao Senhor e temos uma experiência contigo. Pai, eu peço por mim, por esses meus irmãos, traga fé ao nosso coração, fé de que viver te obedecendo, fé de que viver, Senhor, vivendo Cristo, consagrando a Cristo como Senhor da nossa vida, é o melhor caminho. Nos ajude, Senhor, a ter fé de que não viver para nós mesmos, dizer não, nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e te seguir, é o caminho da vida. Nos ajude a compartilhar de algo real que pulsa no nosso coração. Não nos deixe viver experiências terceirizadas ou experiências superficiais com a fé e com o Evangelho, mas que o Evangelho seja esse poder do Senhor que tem transformado a nossa vida, que tem mudado a nossa história, a nossa maneira de olhar as coisas e as pessoas. Que o Evangelho, Senhor, seja aquilo que tem orientado o nosso coração, as balizas do nosso coração, que nos ajudam a escolher, que nos ajudam a decidir, que nos ajudam a caminhar nessa história. Que embora os nossos pés estejam nesse mundo, embora nós tenhamos que lidar com as coisas que aqui acontecem, com as dores e os sofrimentos, com os desafios, mas que o nosso coração esteja naquilo que vem, no teu reino que vem sobre nós. Nos ajude a buscar em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça, e crer de todo o coração que as demais coisas serão acrescentadas. Que a nossa preocupação não esteja nas coisas daqui, mas que elas estejam na eternidade. Que o nosso coração esteja apegado, que o nosso coração esteja sedento, ansiando por viver pelo teu sorriso, por viver de uma forma em que um dia ouçamos que o Senhor não se envergonha de ser o nosso Deus, que aquilo que fizemos aqui, que a forma como tentamos viver foi a mesma que dos heróis da fé, pela fé, não a partir do que vemos, ou não a partir do que o mundo nos diz, mas a partir da palavra do nosso pastor, do nosso bom pastor, Cristo Jesus. Essa é a minha oração, Senhor, por mim, por esses meus irmãos. Amém, Senhor, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue te fortalecendo para viver pelo sorriso dele, engajado na missão que ele deu a mim e a você, até que ele venha. Amém? Até o dia em que os nossos olhos virem ele vindo com poder e grande glória. Porque a nossa esperança, como diz Atos 1:8, é aquela que os anjos compartilharam com os discípulos. Por que vocês olham para o céu? Da mesma forma que o viram subir, também o virão descer. Amém? Essa é a nossa esperança. Meus irmãos, caminhando para o final do nosso tempo aqui,